Olá, graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 4, Cosmovisão 1, a palavra revelada, capítulo 9, a suficiência da cruz. Na aula passada, no capítulo 8, andar por fé, apresentamos os seguintes fatos. O que é a vida de fé? Qual a grande diferença entre a vontade de Deus e a alegria que vem dele? Quais os dois tipos opostos de cristão? Amém? E hoje, então, a suficiência da cruz. Amados, nos dias atuais, a maioria dos cristãos não recebe a plenitude do Espírito Santo de Deus no momento em que creem no Senhor. E o que é pior, muitos anos depois de crer, continuam a envolver-se com o pecado, permanecendo carnais. Paulo relata em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 2, que leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnal, ou carnais, né? Então, disso aqui nós podemos começar a nossa reflexão, tentando responder algumas questões. Então, qual é o caminho a adotar para atingir o objetivo que é o homem espiritual e fugir do homem carnal? É uma análise que cada um de nós tem que fazer e entender para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Ou então, como utilizar o conjunto de armas e princípios espirituais deixados para que cada um de nós fruísse na verdadeira adoração que atingiria Deus em seu altar? Então, essas perguntas nós estaremos tentando respondê-las durante essa aula. Falando inicialmente, o livramento operado pela cruz. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, a parte A, diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Depois vocês dão um pulinho lá e vê aquela listinha de pecados ou das obras da carne, né? Então, amados, todos esses pecados, porém, não passam de frutos de uma mesma árvore. E nós temos que entender isso, né? Por quê? O crente, ele é muito diligente, né, para elaborar planos para acabar com os pecados, que são o quê? São os frutos. Mas se esquece de mortificar a própria carne, que é a raiz desta mesma árvore, né? Então, quer dizer, eu vou lá, tiro só os frutos, mas a raiz continua ainda a alimentar os futuros frutos que vão retornar, né? Então, sendo a fonte de todos os nossos problemas. E o que nós temos que entender? Que o propósito de Deus é crucificar com Cristo o velho homem, para que se cumpra o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Então, o pecador foi regenerado e remido dos seus pecados através da cruz. Mas tinha um propósito para isso. Qual? A fim de poder andar segundo o Espírito, e não segundo a carne. E o que nós temos que aprender é exatamente isso, né? O contraste entre a queda do homem e a operação da cruz é, primeiro, Cristo morreu na cruz pelo pecador, para perdoar os seus pecados. Isso quer dizer o quê? Que agora um Deus Santo pode perdoar-nos com bases justas. Nós somos perdoados nessas bases justas. Segundo, o pecador também morreu na cruz com Cristo, para deixar de ser dominado pela carne. Isso que nós temos que entender, amados, né? E nós vamos aprofundar nisso um pouquinho. O reconhecimento, sua entrega, podem capacitar o espírito do homem a reconquistar a posição de domínio.
Portanto, a questão que temos de estabelecer, entenda, não é moral, nem tem a ver com a vida espiritual, nem com conhecimento ou com o trabalho que nós prestamos. Consiste simplesmente em saber se somos do Senhor ou não. Amém? Então, a crucificação da carne não depende de experiências, depende apenas da obra consumada por Cristo na cruz. E crer na palavra de Deus. Ok? Se é uma crucificação conjunta, no momento em que o próprio Senhor Jesus foi crucificado, nossa carne também foi crucificada, não é tentar crucificar a carne, entenda isso, mas reconhecer que ela já foi crucificada. Né? Não é ainda conforme o que vemos, mas segundo a nossa fé na palavra de Deus. E se você voltar na simbologia do batismo ali, na imersão, na hora que você mergulhado nas águas, simboliza o seu sepultamento, e depois, com a sua remoção, a sua retirada, simboliza o seu renascimento, amados. Mas muitos de nós esquecemos esses pequenos detalhes da nossa jornada na fé cristã, ok? Então, outro ponto, o Espírito Santo e a experiência de não viver sob o domínio da carne. Aí nós podemos analisar e tentar responder uma perguntinha nesse ponto aqui. Que atitude assumimos para com a obra consumada? Né? Romanos, no capítulo 7, versículos 5 e 6, a parte B do versículo 6, ou melhor, a parte A do versículo 6 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos mortos. Eu fiz uma redução aí, depois, quando você for verificar, fazer o acompanhamento, né, porque, como bom cristão, que todos os que acompanham são, vocês podem e devem fazer um acompanhamento de cada referência que é deixada aqui, para você aprimorar um pouco. Né? Então, aqui, primeiro, ela faz menção da morte, aí é a nossa posição real, amados. Nossa posição real em Cristo. Segundo, a nossa experiência de vida. O fracasso dos crentes hoje, nós temos que entender isso, se deve ao fato de não enxergarmos a relação existente entre essas duas mortes, como nós já falamos no simbolismo do batismo. Né? Então, a crucificação do Senhor Jesus tem uma autoridade enorme. Consome tudo o que encontra pela frente. Mas toda vez que o crente deixa de vigiar, ou então perde a fé, a carne vai se ressaltar de maneira impetuosa. Entenda isso. Né? Todavia, se dessa forma ali não dermos lugar aos efeitos do corpo, né? O Espírito Santo, que em nós habita, finalmente realizará o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Deixando sem ação o corpo do pecado e nos levando a estarmos mais próximos do Senhor. Ok? A necessidade, então, de vigiar, de orar, adorar, louvar e até mesmo jejuar, para que possamos aprender a andar segundo o Espírito. Você tem agora uma vida regenerada, né? E o que isso quer dizer, pastor? Olha, eu tenho que entender que a vida regenerada não altera a carne, tá? O fato de estarmos crucificados com Cristo não extingue a carne em mim, ok? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você ainda está vivo, lembre-se disso. Ou seja, andar na carne, mas não andar pela carne.
Como também diz em Romanos 8, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não sei se deu para ficar bem nítido, né? E o que eu tenho que entender? Entenda que Deus nos salvou até o ponto de não termos tendências para o pecado, mas não a ponto de sermos incapazes de pecar. Esse é o ponto que nós temos que entender. Contudo, a presença dela no crente não significa que ele não possa se santificar também. Ok? Como Deus já nos concedeu tal graça e salvação, se continuarmos a seguir a carne, a culpa é nossa, entenda isso. Se persistirmos em viver pela carne, é porque queremos viver assim, não porque somos obrigados a isso. Então, o cristão não tem como ficar arrumando desculpas. Ele é responsável. É devido à profunda e persistente operação da cruz na nossa vida e a fidelidade do crente em seguir o Espírito Santo, a carne, embora exista em mim, perde a força. Mas eu tenho que entender, é uma luta constante. É uma luta constante. Né? E vamos aqui para mais um tópico, a chamada da cruz. Se alguém deseja seguir a Jesus e ser perfeito como ele, tanto no serviço aos homens como na obediência a Deus, tem que satisfazer algumas condições, amados. Vamos ver essas condições. Primeiro, temos que entregar a vida natural à cruz. Né? Segundo, negar a vida da alma e entregar a morte. Terceiro, seguir Jesus. Observe, e aqui eu deixo a referência, eu vou falar para vocês estarem indo lá em Lucas, observe o que diz o Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 14, versículos 26 e 27. Fala ali das condições para ser discípulo do Senhor Jesus. Tá? Observe lá e depois você continua se aprofundando por aqui. A cruz contra a afeição da alma. Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, que é a vida da alma, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida, entre parênteses novamente, da alma, a vida da alma, por minha causa, achá-la-á. Observe. Nesses versículos, Jesus convida a nós abandonarmos a vida da alma, entregando-a à cruz, por amor do Senhor. Mas no versículo 37, o mestre ensina que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Né? Entretanto, o Senhor Jesus nos conclama a não nos rebelarmos contra Deus, por causa dos nossos entes queridos. Ou seja, o crente deve escolher amar o Senhor em primeiro lugar. Né? Como diz lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso é em tudo na nossa vida, amados. Vamos tentar explicar isso melhor. Né? Isso inclui amigos, família, né? Tudo. O nosso amor deve ser governado pelo Senhor. E se Ele deseja que amemos até mesmo os nossos inimigos, será que Ele não quer que nós também amemos os nossos amigos e familiares? Lógico que quer, mas nós temos que entender o princípio aqui. A questão é que Ele não quer que o nosso coração fique preso a nada, pois deseja que o servimos livremente. Ok? Então, para vivermos esse novo tipo de relacionamento, de amor, temos que renunciar à vida da alma.
E é isso que muitos cristãos têm que aprender e assimilar. Quem compreende o coração de Deus não esboça nenhuma tentativa para se apegar às dádivas que ele nos concede. Vamos dar um exemplo bíblico, para ficar mais fácil. A história de Abraão e de Isaac. O Senhor não deseja que nos apeguemos a nada, a não ser a Ele. E por isso, ele pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaac. Né? Entenda esse ponto, amados. Muitos cristãos estão dispostos a deixar Ur dos caldeus. Poucos, porém, são os que conseguem enxergar a necessidade de sacrificar aquilo que Deus lhe deu sobre o Monte Moriá. Né? E essa é uma lição de fé. Abandonar tudo em amor ao Senhor. Então, os sentimentos humanos mudam como o mundo. E como se agitam facilmente, pode levar o crente a perder o equilíbrio espiritual. Então, as tristezas, lamentações, suspiros e lágrimas, na maioria das vezes, resultam de sentimentos feridos. Se Deus não tiver o primeiro lugar na nossa afeição, dificilmente será Senhor de outras áreas. E é isso que o Senhor está tentando nos ensinar. O ato de tomar a cruz é constante. Né? Mas, infelizmente, nós temos muitos irmãos que meditam e pensam assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus é pai, não é padrasto. Né? Então, existe um preço a ser pago para seguirmos a vontade de Deus. Amém? Então, observe, a carne treme à vista disso, amados, de carregar a cruz. Lembre-se que o desejo da alma é fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Por isso, sempre que escolhemos o caminho estreito da cruz e sofremos com paciência por amor a Cristo, a vida da alma sofrerá perdas. Vamos analisar aqui o incidente entre Jesus e Pedro, lá em Mateus 16, 23. Pedro, dominado pela vida do ego, foi levado a tentar persuadir Jesus, seu mestre, a ter compaixão de si mesmo, quando Jesus havia falado que ele iria morrer. Né? Então, seguir o desejo de Deus significa despojar a alma. Pedro amava o Senhor e teve compaixão dele, mas isso não era a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Que Cristo fosse para a cruz e levasse sobre ele o pecado de todo o mundo. Tá? E Pedro tentou dissuadir Jesus disso. E Jesus foi enérgico com ele. Então, Deus não quer saber o quanto fazemos por ele. Ele só quer saber a origem daquilo que fazemos. Entenda esse ponto, querido. Pois o ego opera sempre de modo independente da vontade de Deus. Né? Pois gosta de servi-lo de acordo com o que ele mesmo considera bom. Enquanto essa vida não for entregue à morte, Satanás possui um instrumento de operação nas nossas vidas. Né? Ou seja, a autopiedade, o amor próprio e o medo do sofrimento nos afasta da cruz e, por conseguinte, da presença do Senhor. Então, simplesmente observe que a cruz, aplicada à vida da alma, opera de forma diferente da que se aplica ao pecado. A regeneração da vida é um ato diário, constantemente. Né? E talvez isso crie uma dúvida para você, e você possa se questionar: como os crentes podem negar o ego se ainda não o conhecem? Né? Eles podem negar apenas a parte da alma que consideram reconhecidas. Né?
Por isso que é constante, por isso que é diário. Todo dia eu tenho que tomar minha cruz e seguir o Senhor. Eu vou descobrindo coisas novas e vou regenerando, vou mudando, vou sendo transformado daquilo. Então, a palavra de Deus deve pôr a descoberto mais e mais da nossa vida natural. Então, quando nós vamos meditando na palavra, nós vamos nos aprofundando, nós vamos nos aproximando do Senhor, ainda mais se tem jejum, se tem oração, se tem quebrantamento. A fim de quê? A fim de que a obra da cruz vá cada vez mais fundo em nosso ser, para nos purificar e nos lavar. Amém? A cruz e o amor da alma pelo mundo. Outro ponto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Lucas 17, 32 e 33. Né? Por que Lucas dá esse exemplo? Porque a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, não foi uma olhadinha qualquer, né? Foi uma olhada de arrependimento por ter largado toda aquela vida, né? E isso, às vezes, acontece conosco. Nós olhamos para trás, né? Nós, às vezes, esquecemos que o dia de ontem é história, né? O futuro é um mistério. Mas o dia de hoje é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá, para que nós, a cada dia, tenhamos a oportunidade de reconciliar, de consertar e caminhar com Ele. Tá? Como parece penoso para o crente tirar do coração as possessões terrenas, né? Então, cuidado com o estado do seu coração. Analise o seu coração. Basta que dê uma olhadela saudosa para demonstrar que ela é realmente viva e latente dentro do seu ser. Não entender qual é a posição do mundo em relação à cruz é o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade. Só depois que a vida do ego foi sacrificada é que o crente se liberta das coisas do mundo. Só aquele que entrega à morte a vida da alma pode espontaneamente e despretensiosamente dar a capa quando exigirem a túnica ou a face, né? Caso contrário, vai ser cada dia mais difícil. Então, para obtermos a vida espiritual, necessariamente temos de sofrer perdas, danos, né? Nossa verdadeira capacidade não se molda por aquilo que retemos, mas por aquilo que abrimos mão. Amém? Então, o poder do amor é atestado pelo sacrifício que ele faz. Os filhos de Deus que se entregam a comer, a beber, às facilidades e ao conforto, precisam que a cruz efetue um corte mais profundo neles, para libertar o seu espírito da escravidão e da influência da alma, porque ele ainda está dominado. Né? Aí nós voltamos aqui, antes de nós irmos para o Hebreus 4, eu volto a lembrar lá de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, dos crentes carnais. Né? Estavam dentro da igreja. E Paulo fala, olha, eu tive com vocês, mas não pude dar alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. Mas ele está falando para crentes, que ainda são carnais, que ainda estão sendo influenciados e dirigidos pelas coisas do ego, pelas coisas da alma. E lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Né? Então, a palavra de Deus, amado. Está falando da palavra de Deus. Ok? Quem deseja as coisas do mundo
ainda não aprendeu a perder a vida da alma. Sem morte, não há fruto. E a palavra já disse isso. Né? Se a semente cair na terra e não morrer, ela não vai gerar. Não existe outro caminho. Toda a energia gerada da alma, inclusive os talentos, os dons, o conhecimento, a sabedoria, o magnetismo, a eloquência, a inteligência, são incapazes de levar o crente a produzir fruto espiritual. Temos de entregar à cruz tudo que diz respeito à vida natural, para que jamais possamos nos apoiar nela. Pelo contrário, precisamos estar ali dispostos a passar pela sombra da morte. Sem nenhum apoio, sem sensações, sem emoções, sem visão, sem entendimento. Amém? Então, quando sacrificamos a vida natural, todas as funções da nossa alma são renovadas, avivadas e controladas pelo Espírito Santo, que começa a regê-las, dirigi-las. Né? Entenda isso. A diferença agora é que a força que anteriormente as ativava foi entregue à morte. A vida delas agora é o poder sobrenatural de Deus operando em nós pelo Espírito Santo. O ato de crucificar a vida da alma não significa de modo nenhum que daí por diante estejamos completamente desprovidos de pensamentos, de emoção e de vontade. Nós já falamos disso hoje, mas não custa nada nós reforçarmos isso daí. É realmente difícil compreender por que Deus, depois de nos transmitir sua vida, exige que morramos com Cristo, de modo que a sua vida possa ressuscitar em nós. Talvez seja uma grande dúvida, e você não entende, e às vezes você nem quer entender isso. Então, pela morte, ele foi liberto da vida da alma. E a vida espiritual de Deus se manifestou nele em maior esplendor. E é isso que nós estamos buscando. Tá? Uma maior presença do Pai nas nossas vidas. Então, novamente, o propósito de Deus é tirar a vida de nossa alma pela morte, convivendo com a própria vida dele em nós. Somente o Espírito Santo pode revelar-nos a necessidade da morte, bem como da ressurreição. Amém? Outro ponto aqui, a sombra da cruz de Cristo. O problema é que a alma dominou por tanto tempo que até se atreve a assumir o encargo de realizar consagração, buscando com isso agradar a Deus. Amados, a maior tentação do crente, dirigente e zeloso, é empregar a própria força no serviço de Deus. E não ser dirigido pelo Espírito Santo, mas ele fazer pela força do seu braço. Ali, em vez de esperar humildemente o querer e realizar do Espírito Santo, não, ele quer fazer pela sua força. Né? E às vezes faz. Né? Aparentemente parece que é ungido, prega bem, canta bem, tem uma boa palavra. Não sabem que a autoridade dele deve ser ampliada até todos os pensamentos, desejos, sentimentos, e todo o nosso ser se ache sobre o controle do Espírito Santo. Né? Então, essa guerra entre a alma e o espírito é travada em secreto, no interior dos filhos de Deus, e não tem fim. É diário, é constante. Né? É diário. Então, a alma procura manter sua autoridade e agir independentemente, enquanto que o espírito luta para possuir o domínio de tudo, para manter a autoridade de Deus em nossa vida. A razão de sofrermos tantas derrotas na esfera espiritual é que não aniquilamos totalmente esse setor da alma. Tá? A nossa vida natural e carnal é um tremendo obstáculo à nossa vida espiritual, amados. Né?
E o cristão tem que entender isso, porque a nossa jornada é cada vez mais em direção ao Senhor. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, né, perfuraram ali a mão, o lado e os pés. Agora vem a questão: será que estamos dispostos a deixar a cruz operar em nossa alma e espírito? Então, ao receber a marca da cruz, a alma agora pode assumir a sua posição correta. Qual que é a posição correta da alma? De sujeição ao espírito. Os cristãos não podem esperar que o seu sumo sacerdote maneje a afiada espada de Deus, a sua palavra, que penetra até a divisão da alma e espírito, a não ser que primeiros estejam dispostos a ir à cruz e aceitar a própria morte. Para que ele crave a espada, é preciso antes estar no altar. Ok? E um ponto interessante, no Antigo Testamento, o altar simbolizava a cruz do Novo Testamento. Então, colocarmos sobre o altar e fazer uma oferta voluntária e agradável de nossa vida a Deus. Esse é o ponto. Quando os crentes obedecem de boa vontade ao Espírito Santo, a comunhão entre o lugar santo e santíssimo torna-se cada vez mais profundo, a ponto de eles experimentarem uma grande mudança e transformação de vida. Tiago, capítulo 1, versículo 21, a parte A diz: acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Nós já estamos quase encerrando, amados. Quando a palavra de Deus é implantada, recebemos a nova natureza dele. Tornamos, assim, capazes de produzir fruto. Precisamos ter a cruz fielmente e cada vez de forma mais profunda para podermos falar como o salmista no Salmo 103, versículo 1. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Amém? O poder da cruz, amados, opera na vida do cristão e dá livramento a todas as experiências sofridas, e nos revela e mostra um novo caminho de não vivermos sobre o domínio e o controle da carne. É isso que nós temos que aprender. E entender que mais o andar no Espírito Santo é que é uma necessidade diária, né? De vigiar, de orar, de adorar, de meditar na palavra e até mesmo jejuar. Faz parte da vida. Para quê? Para obtermos um aprendizado. Portanto, sendo um ato constante para todos os filhos de Deus. E é isso que, às vezes, nós achamos muito difícil, né? Jesus foi quem fez a chamada da cruz para toda a vida dos seus discípulos. Né? Quem quiser ser discípulo, tome a sua cruz e me siga. Pois a cruz combate as afeições da alma, do ego, da carne, do amor ao mundo e de qualquer influência demoníaca. Portanto, o ato de tomar a cruz, novamente, amados, é constante. Quem deseja as coisas do mundo ainda não aprendeu a perder a vida da alma e a entregar a cruz, que é o único meio de transformação. Assim, reconheça a sua limitação e, dia após dia, busque a sombra da cruz como refrigério para as suas aflições. E permita que o Espírito Santo, através da espada da palavra, separe do seu ser tudo que não pertence ao trono de Deus. E todo o seu poder e majestade te cubra. Amém?
1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Inegavelmente, o melhor lugar para os adoradores estarem é a sombra da cruz, pois é dali que flui o sangue precioso de Cristo Jesus nas nossas vidas, que dá vida abundante para todos os seus servos e discípulos. O melhor lugar é estar aos pés da cruz. Amém? Que Deus abençoe nós. Na próxima aula, capítulo 10, o poder da visão e da unidade. Estaremos respondendo as seguintes perguntas. O que é o propósito da vida cristã? Qual é a diferença entre vida e visão? O que significa o termo profunda compaixão, expressado por Jesus? Dentro da concepção bíblica, o que significa unidade? Vamos estar entendendo tudo isso. E na próxima aula nós estaremos terminando o livro 4, ok? Da Cosmovisão 1. Amados, novamente nós pedimos para que você esteja ajudando o canal, né, divulgando essas aulas. Se você gostou, não esquece de deixar o positivo ali. Se você não gostou também, né, marque que você não gostou. Mas nós gostaríamos também que você deixasse as suas opiniões, as suas perguntas, né, nos comentários. O objetivo do canal é que você use esses ensinos para a sua edificação pessoal e para que você esteja evangelizando os seus amigos e parentes. Amém? Que nós possamos juntos fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima semana.